Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo vamos dar uma explicação e um comentário a respeito da segunda lição da CPAD, edição especial do ano 2020, Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Já fizemos o comentário da primeira lição, onde nós abordamos pontos super interessantes, porém, outros detalhes e outras formas de aplicação ficou de lado por causa do, do curto espaço de tempo para tentar a gente não ser cansativo e tentar ser objetivo e explicar os pontos mais importantes que deve ser considerado, tá certo? Então, mas a lição de número um era, como toda a lição em si, é totalmente rica em ensinamento, em doutrina e até mesmo, por exemplo, se você pegar a primeira lição e você for meditar, você vai contar algumas noções de hermenêutica que o próprio Daniel utilizou para compreender os números de anos que o profeta Jeremias tinha profetizado. Sem essa aplicação hermenêutica, tá certo? O profeta Daniel jamais teria compreendido que o cativeiro estaria se findando e que tinha um período de 70 anos, tá certo? Então, o próprio Daniel utilizava a exegese e a hermenêutica, tá certo? Se você for meditar, você vai encontrar essa noção, tá? Ou esses conceitos, ou essa metodologia na vida do profeta Daniel, tá? Indo para a lição de número 2, nós vamos. Deixa eu abrir o PDF para a gente poder ver. A lição de número 2 tem o título Despertamento Espiritual, um milagre. Então, realmente, primeiramente, a salvação é um milagre. Este é o melhor milagre que nós podemos receber, tá certo? É você realmente conhecer o Deus verdadeiro e conhecer as Escrituras. Bem, o texto áureo da lição é Romanos capítulo 13, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática, o despertamento espiritual, é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Temos o texto, a leitura bíblica em clássica, que é Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Então, nessa lição, você já vai compreender uma coisa importante, que os personagens históricos que vai agora tentar discorrer, pelo menos a respeito desse fato histórico, vai ser Esdras e Neemias. E depois vai aparecer é, Isaías no texto, lembrando que tinha profetizado 150, 180 anos antes do cativeiro a respeito de Ciro, tá? O objetivo geral é reconhecer a origem, qual é a origem, o princípio, de onde vem o despertamento espiritual e sua finalidade. Não confunda, em hipótese nenhuma, despertamento espiritual com as práticas anticristãs e antibíblicas realizadas pelos neopentecostais. Bem sabemos que os neopentecostais eles são uma terceira, entre aspas, onda do pentecostalismo, tá? E, de certa forma, é um movimento sectário, ou seja, é uma seita, tá? Um movimento neopentecostal. Porém, o pentecostalismo clássico, tá? Que nós defendemos, visa entender o despertamento espiritual segundo as diretrizes, noções e referenciais bíblicos, tá certo? Objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos o objetivo dos despertamentos espirituais. Qual é o objetivo do despertamento espiritual? Qual é esse objetivo? Por exemplo,
fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, né? Se santificar, ajudar o próximo, né? Manifestar os dons espirituais são alguns objetivos. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. Qual é a finalidade, né? No sentido prático, qual é essa finalidade, né? Qual o proveito? Terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Então, já percebemos desde a lição 1 que Deus está cumprindo a promessa dele em especial através do povo de Israel, porém em nossas vidas também. Como isso aconteceu? Através de profetas, através das profecias e do cumprimento destas profecias, tá certo? Aí temos o comentário, a lição, a introdução, o número 1, deixa eu abrir a minha aqui, a minha é cheia de anotação. Pronto. Temos aqui, como você pode ver, o tópico 1, né? O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Isso é o quê? Isso que significa que o próprio Deus é quem realiza esta ação, esta atitude. E quando eu chego a entender que é o próprio Deus que realiza este despertamento espiritual na vida daqueles que ouvem o profeta, ouvem um evangelista, ouvem um pastor, no caso, eu começo a entender pelo menos 3 textos que vai nos explicar a respeito do tópico 1. Vamos começar com Isaías capítulo 1, versículo 2 e o versículo 6, para entender por que Deus desperta o homem. O homem por si só não tem capacidade de automaticamente se despertar, sair do seu estado de morte espiritual e ir para o reino da luz, né? Não, ao contrário. Deus restaura o homem, tá? E envia sua graça preveniente, por sermos arminianos, tá? Então essa graça preveniente prepara o ser humano para assim receber a mensagem do evangelho e assim poder ser salvo. Vamos ver aqui Isaías capítulo 1, versículo número 2 ao 6, tá? Porque sem essa intervenção de Deus não há despertamento espiritual, tá certo? Versículo 2 de Isaías capítulo 1, tá certo? Até o versículo 6. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja qual é o nosso estado. Tá? Esse é o estado de toda e qualquer criatura humana. Porque, a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, né? A nossa cabeça está doente, e todo o coração, a sede da vontade, do desejo, né? Está enfermo, desde a planta dos pés, né? Até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, sem Deus, nenhum medicamento, nenhuma religião que você possa entrar como instituição pode lhe ajudar em hipótese nenhuma no que diz respeito à santificação e à salvação e à própria restauração do homem. Vamos ver agora Romanos capítulo 3, versículo 23. Se encontra no Novo Testamento, não é isso? Vamos ver aqui. Depois de Atos e antes de Coríntios. Três 23.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver agora por fim Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando, ou seja, Ele vos deu vida, ou seja, Deus deu-nos o despertamento espiritual, ou a graça preveniente, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, como o profeta Isaías estava nos dizendo, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o despertamento realmente vem de Deus para assim realizar o seu plano de salvação, certo? Então, para concluir esse primeiro tópico, eu acho interessante aqui no finalzinho aqui, ó, no lado direito, né, do vídeo, você vai ver assim, já no finalzinho, antes da síntese do tópico, antes da síntese do tópico. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Né? Ou seja, Deus, quando Ele atua, Deus atua, né, para a sua própria glorificação e para comprovar a sua santa palavra. Esse despertamento, o melhor despertamento e um dos principais despertamentos é a salvação. Quando eu penso em salvação, eu penso num texto muito importante. Tem outros importantes, tá? No mesmo peso. Não estou fazendo aqui o melhor texto ou o pior texto. Mas um dos textos que eu gostaria de citar aqui a vocês, no que diz respeito ao despertamento espiritual, que foi um fato histórico, é Lucas capítulo 23, versículo 43. Deixa que eu voltar somente rapidinho aqui na primeira tela para mostrar aqui a vocês. Pronto. Esse texto aqui de Lucas capítulo 23, versículo 43, é um texto, ao meu ver, um texto de despertamento espiritual que emana do próprio Deus, tá? É quando Deus desperta o pecador, no caso aqui, na história, na passagem, é um ladrão crucificado juntamente com Cristo. E Cristo, ainda sendo torturado, crucificado, padecendo, consegue pregar o evangelho do reino de Deus e salvar esse pecador. E lhe faz uma promessa. Esse texto é visto, tá? Presta atenção. Esse texto é visto pela igreja adventista do sétimo dia e pelas testemunhas de Jeová como um texto que nega a imortalidade da alma e nega a inexistência do inferno. Essas duas concepções se chamam-se teologicamente de aniquilacionista. Porém, o texto de Lucas capítulo 23, verso 43 é contra a seita adventista do sétimo dia e contra as testemunhas de Jeová. Escutem bem, para não confundir. Tanto a passagem quanto esse texto, tá? Essas bíblias das seitas são adulteradas. Elas vão colocar, dependendo da Bíblia que você for usar, das seitas ou das testemunhas de Jeová ou do adventismo do sétimo dia, ou eles colocam uma vírgula depois do hoje, tá? Tá vendo aqui? É Lucas 23, 43. Esse texto estou pegando como texto de exemplo de despertamento espiritual que emana do próprio Deus. Tá? Vou dar um exemplo que vai me explicar o tópico 1. Eu estou complementando dizendo que existem seitas que são organizações ou instituições contrárias a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo e à Bíblia. Tá? E também podemos dizer que são contrários à gramática, até no próprio português. Né? Porque quando você pega um grupo sectário, aí você faz algumas perguntas no idioma original e ele se quebra todinho. Né? Então, aí Lucas 23, 43, esse texto está correto, tá? Esse texto que eu estou mostrando aqui a vocês em português, e embaixo a transliteração, tá? Como se tivesse
no idioma original. Veja só, diz assim: respondeu de Jesus. Em verdade te digo que hoje, na data de hoje, neste momento, estarás comigo no paraíso, tá? Então, quando se você colocar uma vírgula, tá aqui, ou dois pontos, tem traduções que botam dois pontos, tá? Uma vírgula. Se muda o sentido das duas orações. Aqui existem duas orações. Eu acredito que você saiba o que é uma oração, tá? Não é a oração do Pai Nosso. É a oração gramatical, né? Onde você bem sabe que existe aqui verbo, sujeito, predicado, substantivo. Se você não sabe nada disso, infelizmente você precisa, é, infelizmente você precisa ainda estudar, evitar de comentar estudos bíblicos, pois pode proferir falsos ensinamentos. Mas felizmente você pode estudar primeiramente o português, né? A, a, a síntese, a morfologia, a estrutura das palavras de uma frase e compreender o texto no seu próprio idioma. Sem isso, você realmente não vai compreender, tá certo? E acima disso, tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, jamais você vai compreender esse texto, em hipótese nenhuma. Apesar que você venha poder até mesmo saber mais do que eu, de qualquer outra pessoa, análise sintática, é, oração subordinada, oração ordenativa, né, objeto direto, objeto indireto. Mesmo que você saiba disso, mas sem o Espírito Santo, jamais você vai compreender esse texto na íntegra, no verdadeiro sentido. Você precisa de duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo na sua vida, tá certo? Você precisa ter um professor, um orientador qualificado, tá? Um pastor, um professor de EBD qualificado. Você precisa ter noções de português, porque eu digo assim por experiência própria, tá? Quando eu converso com pessoas de seitas, eu vejo que nem sequer português essa pessoa consegue compreender. Você dá um texto, manda ele fazer uma análise sintática, uma análise gramatical do texto, né? Ou melhor dizendo, o que a hermenêutica e a exegese do texto podem lhe dizer. Essa pessoa vai se perder totalmente. Aí o que acontece? As seitas vão criar mecanismo defeito, de defesa e de defeito para fazer a reconstrução cognitiva dos membros dessa seita. Eu explico muito bem isso no meu curso Heresiologia para Leigos. Você vai saber disso tudo, né? Como as seitas reconstruem, destroem, tá? Eles destroem primeiramente a nossa mentalidade, reconstroem e formulam regras que nem sequer existem, tá? No mundo real. Existem no mundo irreal, tá certo? Mas enfim, isso só para você compreender que um texto bíblico ele tem ele é uma oração, ele é uma frase, ele tem verbo, ele tem estado, modo, tempo, tá certo? Ele tem substantivo, tem adjetivo, tem sujeito, tem predicado. E tudo isso, se você não souber ir ao texto, infelizmente, meu irmão, você precisa estudar um pouco mais, tá certo? Mas graças a Deus, Deus nos dá misericórdia e dá-nos a oportunidade de estudar, tá? Porque é complicado, viu? Você ir a um texto, depois distorcer esse texto porque você não tem compreensão, né, nem sequer do seu próprio português. Mas enfim, o que eu quero dizer, né, o ponto importante do que eu quero dizer é o seguinte, que esse texto é um texto como exemplo de despertamento espiritual. E se você coloca uma vírgula ou dois pontos depois do hoje, essa tradução está errada e modifica o sentido. Ou seja, se tiver um dois pontos ou uma vírgula, o que acontece? Seria desse jeito. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, ponto ou vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, no futuro, não sei quando, né? Não sei onde, nem como, mas estarás, né? Não sei, pode ser. Aí modifica, mas se você tira esses dois pontos, essa vírgula não tem, tá?
Na verdade, os pergaminhos, né, os papiros, eles não têm pontuação, né? Ou seja, uma vírgula e 2 pontos, ou um ponto que separa as duas orações, tá? Porque a primeira oração diz assim: em verdade digo que hoje é o quê? Estarás onde? No paraíso. E a oração embaixo: estarás comigo onde? Quando? Hoje, tá? No paraíso. Aí não tem essas pontuações que nós temos hoje. Até porque o papiro 75, se eu não me engano, o papiro mais antigo do texto de Lucas 23:43, não tem pontuação. Alguns outros pergaminhos, eu acho que o do Vaticano, tem marcas de suposta pontuação, porém são manchas de tintas e situações do tempo decorrente do pergaminho, tá? Mas não tem pontuação, vírgula ou 2 pontos depois do hoje, tá? Como querem os adventistas ou os testemunhos de Jeová. Então, aí você vê que o texto poderia ser compreendido nesse sentido. É aqui embaixo, tá? Kai, eipen auton, amen soi nego, semeron, tá? Semeron é o hoje, tá? Semeron, met emu, ento paradeson, tá certo? A tradução é o que você vê aí em cima. Respondeu de Jesus: em verdade te digo que hoje, tá? Está dizendo a mim e a você, como exemplo espiritual, estarás comigo no paraíso. Kai eipen auton, autu, amen soi logo, semeron met emu ento paradeson, tá certo? Então esse é um exemplo de despertamento espiritual que emana do próprio Deus. Nesse caso aqui, como Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho estava aí dando o despertamento espiritual para os ladrões. Nesse caso, apenas um pôde ter a oportunidade de ser salvo. Tá bom? Vamos caminhar um pouco mais. Vamos voltar para a lição. Só para caminhar, tá certo? Vamos caminhar aqui na lição. Vamos ver o que a lição tem mais coisas importantes a nos ensinar. Deixa eu ver aqui. Bem, aí você vai ver aqui no tópico 2 as finalidades do despertamento espiritual. Você vai ver aqui que o próprio Ciro ele foi objeto de uma profecia que antecede o livro de Esdras, o livro de Ezequiel, de Daniel, de Neemias, onde se encontra no profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28, e no capítulo 45, versículo 1 ao versículo 6. Então, Ciro vai ser aí um servo, tá certo, de Deus para restaurar, estabelecer as diretrizes nacionais de Israel. Então, Ciro vai proclamar um edito autorizando aos judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor. Começaram assim uma restauração nacional do povo de Israel. Bem, já no ponto 1, no tópico 2, no ponto 2, você deve observar o seguinte, que o povo está saindo do cativeiro da Babilônia, onde o povo passou 70 anos, mas esse povo, eles construíram o quê? Comércio, construíram casas, né? Porque Nabucodonosor deu essa flexibilidade a esses povos, tá? Então eles ficaram acostumados com a cultura local. E assim, um detalhe importante, é nesse período que vai surgir as sinagogas, tá? Para substituir o templo de Israel, onde eles se reuniam nesse período. Também nesse período que a demonologia vai ser mais trabalhada entre os judeus. Então, durante esse período que estão nesse cativeiro, eles adotam costumes, não todos os judeus, mas muitos judeus vão adotar costumes e práticas pagãs dos babilônios, tá certo? E isso vai ser contra as escrituras, contra Deus. Mas, por outro lado, houve pessoas que permaneceram fiéis às escrituras e à sua
nacionalidade, como o profeta Daniel e seus amigos. Mas o cativeiro serviu para corrigir e disciplinar Israel, tá certo? Isso é sem sombra de dúvida um ponto importante. E essa disciplina, essa correção, vai dar origem ao despertamento espiritual sobre o povo de Israel. Bem, tem aqui na lição um ponto importante sobre finalidades. Deixa eu mostrar aqui. O que muda no PDF, né? O PDF mudar. Divulgação. Bota aqui, aqui na parte esquerda, né? Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Este é o objetivo, por exemplo, do Evangelho: salvar e restaurar o homem, tá? Então encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Você pode ver isso em João capítulo 16, versículo de número 8 e 9. Tá? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, não é isso? Então, nenhuma instituição pode convencer o ser humano de que está pecando. No tópico 3, você vai ver o seguinte: Deus cumpre as suas promessas. Como eu já tenho falado desde o começo, através de quê? Do profeta e através do cumprimento dessa profecia. Bem, é interessante que essa profecia veio em um momento oportuno, no momento certo. Porque se o povo de Israel não estivesse no cativeiro, Daniel provavelmente não teria as revelações. Talvez outro profeta teria as revelações, mas foi necessário sim, porque tudo está dentro do plano profético, escatológico de Deus. Então, cada acontecimento, em especial sobre o povo de Israel, é um acontecimento cuja responsabilidade é do próprio homem ou da própria nação, mas o caminho é o caminho que Deus assim veio pré-ordenar ou conduzir para que o Messias pudesse nascer. Então, toda a tentativa no passado do diabo era acabar com o povo de Israel. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer na lição do tópico 3, Deus cumpre as suas promessas, é aqui no ponto 2. Diz o seguinte: Deus renova suas promessas de bênçãos. Aí você vê aqui no próximo parágrafo: o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Bem, os acadêmicos fazem distinção de 3 tipos de batismo com o Espírito Santo. O batismo, tá? No Espírito Santo. Nós temos também uma distinção entre batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Gramaticalmente são coisas diferentes e distintas, mas na teologia pentecostal clássica, nunca confunda com o neopentecostalismo, que é uma seita. No pentecostalismo clássico, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a mesma coisa, tá certo? Na teologia do pentecostalismo. É isso que eu quero dizer a vocês. Vamos ver aqui embaixo, antes de eu mostrar mais um slide a vocês, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, por meio do despertamento que é feito por Deus, Deus nos dá o que? Dons espirituais. E a igreja é constituída especificamente e objetivamente para glorificar Deus e fazer com que cada um dos seus membros, participantes desse ministério, do corpo de Cristo, possa desenvolver seus dons ministeriais, seus dons espirituais dentro da comunidade. Não pode existir uma igreja sadia e bíblica se um dos membros não desenvolve seus dons espirituais ou ministeriais. Por exemplo,
você tem um dom de cantar, né? Pode ser confundido até com dons naturais, mas é um dom de cantar ao Senhor. Aí você fica 100 anos na igreja sem manifestar esse dom, você está perdendo seu tempo e está indo de contra a palavra de Deus. Você tem que manifestar, você tem que exercitar, você tem que trabalhar esse dom, você tem que ter, porque esses dons foram dados não para encher o ser humano, apenas encher, mas para transbordar e manifestar o poder de Deus dentro da igreja, tá certo? Então, a verdadeira igreja é bíblica quando permite que seus membros desenvolvam o seu dom espiritual. Qual é o seu dom espiritual? A sua igreja tem dado oportunidade de desenvolver esses dons espirituais. Quando a igreja não dá oportunidade, essas pessoas em geral se desviam, tá? Porque quem está dirigindo essa igreja não é o Espírito Santo, é o ego humano, que já começa pelos líderes. Não vê que tal pessoa, tal irmã, tal irmão tem um dom para assim desenvolver, né, para que essa árvore que somos nós possamos dar vários frutos para a obra de Deus, tá? Que todos possam aí não somente manifestar os dons, mas também pôr em prática os dons espirituais. E fora isso, um ponto muito vital é que quando nós manifestamos, deixa eu ver aqui, quando nós manifestamos os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo ele brota. Quando eu não manifesto os dons espirituais como atividade dentro da igreja para muitas vezes o fortalecimento do irmão ou para a glorificação de Cristo, os dons espirituais produzem frutos podres. Esses frutos podres são as obras da carne. Então, é muito importante você compreender isso, certo? Então, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui a você sobre pentecostalismo clássico. Quando nós faremos isso, nós estamos aqui indo pela via do pentecostalismo, tá? Porque os reformados veem o pentecostalismo de outra forma. É possível se ver desta forma, não é antibíblica. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo para os reformistas é o momento que você se batiza nas águas, tá? É possível realmente isso ser verdade. Porém, o texto bíblico vai muito mais distinto disso, porque o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele muitas vezes é depois do batismo das águas, tá? Tem um período de tempo. Então, cada pessoa Deus trata de maneira diferente, né? Isso. Vamos ver uma coisa importante aqui sobre isso. Bem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Pra cá. Pronto. A doutrina do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, tá? O que dizem teólogos pentecostais? A expressão batismo no Espírito Santo não se acha na Bíblia, tá? Não tem isso na Bíblia, batismo no Espírito Santo. Nem por isso deixa de ser bíblica, pois tem a sua origem na fraseologia semelhante empregada pelos escritores bíblicos. Aí tem aqui a referência, tá? O que dizem os teólogos? Temos aqui, deixa eu diminuir isso aqui agora. Isso aqui diminui um pouquinho. Isso vem pra cá. A doutrina do Espírito Santo. Uma definição a priori. Doutrina segundo a qual o cristão é revestido de poder mediante o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Há objetivos claros para esse revestimento de poder, como tem sido indicado por teólogos pentecostais. Pode ser entendido também como uma das ministrações do Espírito ao crente, salvo em Cristo pela fé. Vejamos a seguir algumas descrições de alguns teólogos a respeito desse batismo. Eu vou diminuir aqui, desce, diminuir para cá.
Bem, Charles Finney, tá? Ele, para os reformistas, tem problemas na sua teologia, tá? Não iremos abordar os erros da teologia de Charles Finney, tá? Segundo a visão reformista dos reformados, mas eu deixo aqui como essa observação para vocês, tá? Bem, veja que Charles Finney, tá? Esse livro foi escrito pelo nosso pastor, né, pentecostal, Claudio Nunes de Andrade, né? Tem aqui os dois autores, tá certo? Existe até a teologia pentecostal, né, de Charles Finney, ditado pela CPAD. Veja só, veja o que diz Charles Finney. Ao virar-me para me sentar, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo, sem eu esperar, sem o mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me o corpo e a alma. Senti-o como uma onda elétrica que me transpassava repentinamente. De fato, parecia-me como ondas de amor em que feito, porque não sei outra maneira de descrever isso, parecia o próprio fôlego de Deus. Nós estamos vendo o que? A visão dos pentecostais sobre o batismo com o Espírito Santo, tá certo? Aqui no próximo ponto nós temos aqui Antônio Gilberto. Acredito que vocês conhecem, né? Antônio Gilberto, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Veja o que ele diz sobre batismo com o Espírito Santo, né? O que dizem os teólogos pentecostais. Antônio Gilberto vai dizer o seguinte: é uma ministração do poder do alto pelo Espírito, provida pelo Pai, mediante o Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Aí, com tudo isso em mente, nós podemos fazer uma pergunta e responder. O batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje? São atuais? Bem, os pentecostais, lembrando que são os pentecostais clássicos, ou seja, bíblicos, tá? Sempre defenderam a continuidade desse batismo na vida da igreja, inclusive por razões exegéticas não apenas experienciais. Um texto sempre lembrado é o de Atos capítulo 2, versículo 39, onde podemos ler o seguinte: porque a promessa é para vós, vossos filhos, e para todos que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tá? Nós temos também aqui, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, sabendo que existem evidências do texto bíblico que existe continuidade no batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais e do fruto do Espírito, como nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Bem, diz assim, como podemos, como podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Por fim, há outro fator fundamental na busca do batismo com o Espírito Santo: perseverança. Nos parábolas, o crente em Jesus precisa buscar essa bênção, ou seja, continue pedindo, continue clamando para ser batizado com o Espírito Santo, tá? Temos esse aqui agora, esse texto aqui importante, que também vai continuar respondendo como receber o batismo com o Espírito Santo. Bem, o primeiro passo para receber o batismo com o Espírito Santo é, evidentemente, desejar recebê-lo. O crente só pode receber se primeiro querer de Deus essa bênção gloriosa, e reconhecendo o valor dessa dádiva e a importância dela para a nossa vida no serviço do Mestre, que ele poderia alcançar de Deus esse presente. Então são algumas considerações, tá? Sobre o tópico número 3, né, quando fala sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Já no tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Deixa eu só ver aqui um ponto importante. Bem, então nesse tópico nós podemos compreender da seguinte forma: por meio de Cristo e de sua obra na cruz do Calvário, temos a oportunidade de obedecer e servir a Deus e a sua igreja com os dons espirituais.
Então o Espírito Santo nos ajuda a obedecer a palavra de Deus, porque nós fomos transformados e restaurados para uma nova vida em Cristo, certo? Então eu acredito que esta é a nossa explicação a respeito dos 4 pontos da lição de número 2. Mas por fim, eu até esqueci, eu vou apenas aqui terminar citando um detalhe que eu esqueci de mencionar a respeito de Lucas 23:43, tá? Quando nós analisamos esse texto com a vírgula e sem a vírgula semanticamente, tá? No original. Aí o que acontece? Nós já sabemos que aqui tem 2 orações, tá? A primeira oração, que vai até hoje, depois a segunda oração, que de estarás até paraíso. Bem, a primeira oração é uma oração subordinada adverbial temporal. Por que é temporal? Porque tem isso aqui, hoje, tá? Aqui, ó, temporal. Aqui embaixo, estarás comigo no paraíso, é uma oração principal, tá? Então, essa oração principal, observando que, considerando que existisse alguma vírgula, algum ponto nos pergaminhos antigos, tá? Aqui é a segunda parte. Eu expliquei sem essa análise sintática, sem essa análise gramatical. Vou explicando mais essa análise gramatical. Então, essa é a segunda, é a oração principal e depende da oração subordinada, que é a primeira oração, para ter sentido completo, com a vírgula no hoje. Se tivesse uma vírgula no hoje, tá? Então, a oração subordinada, então, é nesse sentido. E mesmo assim, essa cláusula, essa oração dependeria dessa, para compreender esse tempo aqui, ó, tá? Mesmo assim, a frase estaria correta, porque existe sim vida após a morte, a alma é imortal, e o inferno, com suas 2 regiões que são divididas, tá? O lado do paraíso, o seio de Abraão, e o lado do tormento eterno. Então, e sem a vírgula, ela se tornaria uma oração principal, tá certo? Então, essa aqui sem a vírgula, ela se torna a oração subordinada adverbial temporal. E a oração subordinada adverbial faz uma pergunta: quando? Aí seria hoje. Então, é hoje sim que o ladrão foi com Cristo para o seio de Abraão. E sem a vírgula, como já dissemos, ela se torna a oração principal, tá? E a outra, a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta e direta, certo? Então, essa é a nossa explicação como exemplo de despertamento espiritual que eu tinha me esquecido e acabei me recordando agora, tá certo? Deixa eu... Pronto. Bem, essa é a nossa explicação a respeito da lição de número 2, lição especial da CPAD. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para a gente poder estar aqui presente cada vez mais e poder ter mais relevância no YouTube, né? Nós não pagamos o YouTube para ganhar seguidores ou inscritos, tá? Apenas ganhamos inscritos por indicações, por pessoas que nos ajudam, tá? Existem pessoas que têm nos ajudado divulgando nosso canal através de suas redes sociais e assim nosso canal tem crescido, mas não temos condições de ficar pagando a YouTube, né? Pagando a sites para divulgar nosso canal. Nós estamos aí caminhando como formiguinhas para alcançar mais seguidores. Então, que vocês possam nos ajudar, tá certo? Em nome de Jesus. Deixe seu like, ative o sininho, faça sua inscrição e compartilhe. Deixe aí seu recado, a sua opinião ou a sua sugestão. Um forte abraço a todos vocês e que vocês tenham uma ótima EBD no próximo domingo e que Deus nos ajude a estar de pé quando o Filho do Homem se manifestar no momento do arrebatamento da igreja, certo? Forte abraço, que Deus lhe abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.